Na teologia, falando um pouco de Império Romano, quando eu sou teólogo de formação, então não sou dos bons não, mas estudei. Quando a gente estuda, a gente percebe a influência romana na época de Jesus era muito grande, Uhum, né? Certa vez vão questionar Jesus se tinha que pagar imposto ou não. Ele fala uhum, assim, pega uma moeda aí. uhum, E aí a pessoa pega a moeda e fala, de quem é essa uhum, cara que está na moeda? O cara olha, é de César. Então dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É, questão de impostos, a questão quando Jesus fala, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, que está falando dos soldados que obrigavam constantemente os judeus a carregarem alguma coisa para eles por uma milha, vai com ele duas. Então mostra que existia uma opressão romana muito grande nessa época. Na época que Jesus nasceu, o imperador era César Augusto, isso. né? O antecessor é Júlio César, que não é Não, considerado imperador. Me deixa eu explica essa explicar. história. Júlio César, ele foi um general romano, Eu lembro. inicialmente. Aham. Foi muita coisa antes disso também. Ele chegou a ocupar vários cargos administrativos em Roma antes de se tornar um cônsul romano, general, cônsul e depois ditador de Roma. Mas Júlio César tem uma trajetória impressionante, militar impressionante. Inclusive, eu o coloco como um dos 3 maiores líderes militares da história da humanidade, junto com Alexandre o Grande e Napoleão Bonaparte. Para mim, esses 3, não coloco primeiro, segundo e terceiro, mas esses 3 para mim são os 3 maiores líderes militares da história. Então, o papel principal de Júlio César é militar. Esse é onde ele se torna uma lenda. Ele é um grande general, um grande líder militar. Sua glória militar é que levou à sua glória política. Aham. Não é o contrário. Ele não se tornou político para virar general romano e conquistar aquelas imensas terras que ele conquistou. Não, é o contrário. Ele primeiro conquista, faz sua glória em Roma, e aí ele se torna cônsul e depois ditador. Ditador era um cargo que existia para situações excepcionais. É quando o cônsul juntava todos os poderes num único elemento, numa única pessoa, e essa pessoa tinha poderes extraordinários. Então, é mais ou menos um conceito de ditador que a gente tem hoje, só que hoje é um sentido muito mais negativo do que se tinha na época. E ele foi ditador e ele foi assassinado durante esse período. Ele muito provavelmente seria o fundador do Império Romano, mais na frente. Só que ele foi assassinado antes. Então não se chegou a ter um título de imperador para Júlio César. Ele fez todo o caminho, ele pavimentou todo o caminho, ascendendo como general romano, como cônsul, como ditador romano. O próximo passo seria se tornar imperador. Só que isso não aconteceu porque ele foi assassinado dentro do Senado romano e impediu esse caminhar, né? Mas aí o seu sobrinho, que é Augusto, que vai se tornar imperador mais na frente. E adota o título de César em homenagem a ele. Então, alguns historiadores colocam que, de maneira honrosa, ele foi o primeiro imperador. Mas formalmente, tecnicamente falando, Júlio César não foi imperador romano. Apesar de ter dado o título de todos os imperadores que foram depois. Não só imperadores de Roma, impérios modernos, como o Império Alemão, que adotava o título de Kaiser, em referência a Até o César. russo, Czar, se O eu não me engano. Czar, ou Tsar russo, Aham. é referência a César. Então, o legado do nome César foi tão gigantesco que ultrapassou, inclusive, o Império Romano, para impérios modernos. O Império Russo e o Império Alemão são impérios que acabaram agora, no século XX. E tinham o título de César, em referência a César lá da Antiguidade, antes de Cristo. Pra época, assim, quais foram os grandes feitos, assim, de Júlio César que fez ele ser reconhecido dessa forma? Ele conquistou uma região da Europa chamada Gália, que É a hoje França, é a né? atual França, a França toda, parte dos Países Baixos, parte da Alemanha, parte da Itália e parte da Suíça. Então é um território gigantesco. E não é só isso, não é só o tamanho, porque tamanho não quer dizer nada. Os mongóis conquistaram vastidões de terra e eram terras vazias, pouco populosas. Então, tamanho de terra ele não diz muita coisa. É por isso que muita gente quer... e o Gengis Khan, lá, o imperador mongol, você não coloca entre os 3 maiores imperadores da história, maiores líderes militares da história. Eu não coloco porque a maior parte das terras conquistadas pelos mongóis foram terras vazias. Foram terras com pouca população, com pouca resistência. Já Júlio César não. Júlio César, ele conquistou não só a Gália, vários outros territórios, mas a Gália foi sua principal campanha com terras, com tribos gaulesas, com tribos celtas ferozes.
Então, assim, o pessoal era muito organizado. Ele lutou contra um líder militar que talvez tenha sido seu maior inimigo, o nome dele era Vercingetorix. Foi o maior líder gaulês, celta, que ele enfrentou, e tiveram batalhas épicas. Né? E ele conquistou. Ele chegou ao ponto, as tribos celtas elas não eram unificadas, elas eram tribos separadas, elas não se entendiam. Esse Vercingetorix ele conseguiu juntar as tribos celtas contra os romanos e mesmo assim perdeu. Foi nessa guerra que eu já li que o Júlio César construiu com madeira uns muros, um cerco de muros. Fez um cerco de Alésia. Eles iam cercando... Exatamente. O Vercingetorix ele fez uma tática de terra arrasada, que foi a mesma que os russos fizeram com Napoleão. Eles foram, enquanto o inimigo vem, você vai recuando, e você vai destruindo tudo que tem pela frente e você vai tirando os suprimentos, os mantimentos do seu inimigo. Essa tática de terra arrasada, muita gente fala de Napoleão e os russos, mas isso é praticado há muito tempo, desde a antiguidade. E o Vercingetorix fez isso. Mesmo assim, os romanos com Júlio César conseguiram ultrapassar essa barreira da terra arrasada, fazer o cerco da cidade de Alésia e derrotar Vercingetorix. Chegou a um ponto tão crítico que Vercingetorix tem até uma pintura famosa dele se rendendo a Júlio César. Ele chega, ele veste sua armadura, vai caminhando voluntariamente até César. César estava no acampamento romano e joga suas armas, joga sua armadura e se rende a César. Aí tem várias pinturas retratando essa cena. Mas César não perdoa, não. Ele captura e executa o Vercingetorix. E essa foi a maior vitória. Aí é onde acontece a glória, vamos dizer assim, máxima de Júlio César, foi a conquista da Gália. Ele escreveu 7 livros só sobre essa campanha da Gália. O próprio César escreveu. E era uma questão cultural na época, os imperadores escreveram, o próprio Marco Aurélio virou um grande pensador estoico depois. Do estoicismo. Né? Então, com Sêneca. Exatamente. Que é a época de Cristo, Sêneca, mais ou menos. Né? E um ponto interessante do Império Romano é que nós tivemos... eu sempre falo, né, quando eu dou aula de Roma, eu sempre falo do legado romano. Ele é algo que não há precedentes e não há nada, nenhuma civilização que tenha deixado um legado tão poderoso quanto o Império Romano. Em termos culturais, o idioma, como eu falei, o nosso idioma é fruto direto do Império Romano. Direto. E não é só o nosso. O espanhol, o francês, o romeno, vários dialetos que tem na Espanha, como o catalão, como o galego, que é falado na Galícia. Então, é muita coisa. A cultura administrativa, a estrutura administrativa dos impérios que vieram depois do Império Romano foram todos baseados no Império Romano. O Império Romano foi o primeiro império que montou uma estrutura administrativa organizada. Todos os impérios daquela época, da Antiguidade, nenhum tinha uma estrutura administrativa organizada como o Império Romano teve. Com prefeituras, com governadores, com divisão de províncias. Ou seja, o que para a gente hoje é normal, para eles era uma invenção. O termo província, que muitos países adotam... lógico. Na Argentina fala-se. Na Argentina, província. Na Europa, é uma palavra criada dentro do Império Romano. Então é um legado muito poderoso. Né? E Jesus ele nasce dentro do Império Romano. Na época de César Augusto. Na época de César Augusto. E na província da Judéia. Então, que já era uma província romana. Né? Então já era... Porque existiam territórios ocupados, existiam territórios que foram incorporados como província. São coisas diferentes. Né? Por exemplo, por um tempo, a Britânia, que hoje é a Inglaterra, estava ocupada. Mas ela não era província. Depois ela vai se tornar província. Júlio César chega a ocupar a atual Inglaterra, que depois virou a província da Britânia. Mas não era província ainda, era uma região ocupada, ainda tensa, não tinha ainda pacificado. Então você não transformava em província. Mas é impressionante o nível de organização para um império que a gente está falando de 2000 anos atrás. O que para a gente é normal aqui, na época era algo muito à frente do seu tempo. Né? E isso que cria o legado, né? Essa inovação que vai ser usada por anos, né? Por anos. Ou seja, você inventa algo que não existia e isso vai ser referência por muitos anos. Isso é incrível. Entra o poder da tradição, que é uma coisa que eu defendo muito como professor de história. Eu sou muito crítico à mentalidade revolucionária. Por quê? Porque, na minha visão, a mentalidade revolucionária ela é autodestrutiva. Porque ela, na sua essência, na sua pegada inicial, ela já é um combatente da tradição. E a tradição ela é o que nos trouxe aqui.
Nós somos nada mais do que o produto da tradição, da história, do que levou a gente até aqui, né? Chesterton tinha uma frase que ele dizia que a tradição é a democracia dos mortos. Porque é a única forma dos nossos ancestrais ainda falarem com a gente. Isso aqui foi inventado por alguém, isso aqui foi inventado por alguém, essa mesa alguém pensou um dia botar dessa forma, essas paredes, essa câmera. Então, o nosso idioma, nossas roupas. Então, a tradição, ela nada mais é do que a democracia dos mortos. Então, é a forma de nossos ancestrais. E a gente tem que respeitar os nossos ancestrais. A gente tem que respeitar a nossa tradição. O que nos levou, o que nos pavimentou até aqui. Seja individualmente, como família, ou como sociedade, como povo.